Quando ele entrou, eu quis lhe dizer a ele que não tenho medo. Sabes porquê? Porque sou homem. Não tenho medo. Nem dele, nem de ninguém aqui. I saw a bad decision of the referee, a bad professional player and a kid reaction from my player. Okay? Thank you everybody. Excuse me. É mal educado, o senhor é mal educado. Foi mal educado. Por que a diretoria resolveu substituir o técnico Dorival Júnior? E por que escolheu logo Vitor Pereira, que já definiu seu esquema de jogo como Transformer? Eu explico no vídeo. Outra parada, ele será um novo Jorge Jesus ou um novo Paulo Souza? O que você acha? Comenta aí. Vamos do começo. Na época de jogador, Vitor Pereira não teve muito destaque. Jogava como volante e atuou em times de pequeno porte da sua terra, nos anos 80 e 90, até se aposentar muito cedo em 1996. 8 anos mais tarde, em 2004, iniciou sua trajetória como técnico no São Joanense e em seguida no Santa Clara, time da Segundona de Portugal. Em 2010, virou auxiliar técnico do treinador André Vilas-Boas no Porto. Ele era o braço direito do comandante que liderou os Dragões, a conquista do Campeonato Nacional invicto e da atual Liga Europa em 2011. Quando Vilas-Boas saiu para comandar o Chelsea da Inglaterra, Vitor Pereira assumiu o barco e fez história. O jornalista luso Pedro Cunha disse em entrevista a Placar com contundência que o treinador é um dos 3 melhores técnicos portugueses dos últimos 10 ou 15 anos. Além disso, detalhou que o treinador é do tipo obcecado, que pensa em futebol 24 horas por dia. No comando técnico do Porto, Vitor Pereira atingiu 85% de aproveitamento na Liga de Portugal. Em 60 jogos só perdeu uma vez. Com um time jovem, com jogadores como Hulk, o time era mais enxuto em relação ao estrelado rival Benfica, comandado por ninguém menos que Jorge Jesus. Galera, antes de continuar, só queria pedir uma parada. Se você gostar do vídeo, se inscreve, curte, ativa o sininho, beleza? Crescer no YouTube nesse início é mais difícil do que era o Flamengo na época do Kleber Elite pagar em dia, sacou? Mas graças à nação eu tô indo muito bem. O recado era só esse, vamos continuar. E a treta rolou entre esses dois portugueses de personalidade forte. Em uma ocasião, o Pereira chamou Jesus de egocêntrico. Mas o capítulo mais dramático desse duelo aconteceu na temporada 2012-2013. Porto e Benfica disputavam palmo a palmo o título do Portuguesão. Em clássico, na casa do time azul e branco, Porto e Benfica empatavam em 1-1, até que, aos 47 minutos do segundo tempo, o brasileiro Kelvin desempatou para o Porto. Dali um clássico nasceu, uma foto de Vitor Pereira comemorando enquanto Jesus rendia-se de joelhos. O próprio ex-técnico do Flamengo já admitiu o talento do seu antigo rival. Disse que VP era o treinador lusitano mais talentoso a trabalhar no Brasil. Depois desse feito histórico, o treinador foi para o Al-Ahly da Arábia Saudita. Na temporada 2014-2015, esteve à frente do Olympiacos da Grécia, onde venceu o campeonato grego e a Copa do país. Em seguida, teve passagens sem qualquer brilho no Fenerbahçe da Turquia e no Munique 1860 da Alemanha. Já na China, conquistou o campeonato chinês e a Supercopa do país, e quebrou a hegemonia do Guangzhou Evergrande. O último time que trabalhou foi o Corinthians. Em sua passagem teve bons resultados, futebol mediano e muitas polêmicas. Primeiro, ele disse que largaria o time paulista na hora caso o Liverpool o convidasse. Em outra fala, perguntado se tinha medo de perder o emprego, Vitor Pereira respondeu se o jornalista sabia o quanto de dinheiro o treinador tinha no banco. Mas, no fim, o técnico conseguiu demonstrar sua capacidade ao dificultar com um time muito inferior as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Quanto ao estilo tático, Vitor Pereira é adepto do jogo posicional, criado pelo lendário Cruyff e popularizado por Guardiola, mas adotado no Flamengo por Domenech e Paulo Souza. Mas afinal, jogo posicional é deixar o time estático igual ao Totó? Em resumo, é um conceito de jogo em que jogadores ocupam posições específicas para criar superioridade através da formação de triângulos e losangos, que facilitem a troca de passes e, com isso, a equipe progrida desde a defesa com a posse de bola. Esse é o famoso tic-tac, muito usado pela seleção espanhola. O próprio Jorge Jesus já cornetou essa forma de jogar. Para ele, se não houver uma movimentação por parte dos jogadores, esperando só a bola no pé, vira um matraquilhos, ou seja, um jogo de totó. Mas Vitor Pereira pensa diferente
e já auto-intitulou seu esquema como Transformer, já que gosta de alterar sua forma de jogar durante as partidas. Na China, ele já citou que jogava com 3-4-3 ou 3-5-2 e podia mudar até para um 4-3-3. No Fenerbahçe, ele jogou em um 3-5-2, com alas como refúgio pelos lados e meias que conseguiam se virar tanto na defesa quanto no ataque. Ele notou que no futebol de hoje as linhas devem ter mais coordenação entre si e os espaços são mais curtos. Com isso, a ação ofensiva precisa ser reinventada. Ele disse que isso é o futuro. Podemos montar e desmontar a estrutura durante o jogo. Mas ele não se apega a um estilo fixo que nem o Paulo Sousa. Em seu começo no Corinthians, por exemplo, adotou a retranca, mesmo que isso fugisse das suas características. Mesmo com um jeito mutante de armar a equipe, o treinador gosta de pressão alta na saída de bola do adversário. Ele também aprecia, como eu disse antes, a posse de bola para controlar o jogo. Isso é bem parecido com o estilo do Jorge Jesus. Mas, ao contrário do nosso ex-técnico de 2019, Vitor Pereira gosta de atacar com amplitude. Então se vale muito de pontas, como Cebolinha e Marinho, e laterais agudos, como Ayrton Lucas e Mateuzinho. Quanto à forma de administrar o elenco, Vitor Pereira destoa da atuação paternalista que os treinadores brasileiros têm com seus jogadores no Brasil. Ele é pragmático e leva uma relação estritamente profissional. Ele tem uma forma de lidar mais impositiva. Em uma fala polêmica sua, ele disse que futebol não é técnica, futebol é tática. Você concorda? No Corinthians ele teve problemas com figurões, por causa desse jeito de treinar. Um jogador do time paulista disse inclusive que pediria para sair do clube caso o treinador português continuasse. Mas afinal, por que o Flamengo escolheu Vitor Pereira? Desde a campanha vitoriosa do JJ em 2019, o Mengão tenta repetir a mesma forma. Vitor Pereira é visto pela diretoria como moderno, experiente e com esquema tático flexível, qualidades que não identificaram em Dorival Júnior. O fato de ser formado pela escola portuguesa e ter treinado times como Porto, Olympiacos e Fenerbahçe também contaram a favor do treinador luso. Outro ponto a favor é que Vitor Pereira já passou um ano no Brasil. Com isso, já conheceu as peculiaridades de trabalhar no país. Os cartolas também acreditam que, com um comandante desse nível, podem brigar por todos os campeonatos em 2023, algo que não aconteceu em 2022. Com Dorival Júnior, em determinado ponto, o time abandonou o Brasileirão. Conhecimento do elenco é algo que Vitor Pereira também terá, com certeza, já que enfrentou o Mengão nada menos do que 6 vezes em 2022. Rígido, de temperamento difícil, mas estudioso e com métodos modernos. Torcemos para que ele tenha o mesmo sucesso de JJ e traga muitos títulos para a nação.